A história do sorvete. Inventado pelos chineses por volta do ano 1000 a.C., o sorvete é hoje um dos alimentos mais consumidos do planeta. Provavelmente algum chinês maluco resolveu inventar algo diferente e usou flocos de neves para fazer isso. E ao passar dos séculos foram adicionando isso ou aquilo até termos o sorvete como é no dia de hoje. Alguns pesquisadores afirmam ainda que foi Alexandre o Grande que trouxe o sorvete do Oriente para a Europa por volta de 356 a 323 a.C. E no início, o sorvete não passava de uma espécie de salada de frutas, embebida em mel, guardada em potes de barros, enterrados na neve durante o inverno. Há vários registros que comprovam o consumo do sorvete na antiguidade. Contudo, o seu consumo era só para reis e pessoas privilegiadas da época. Com a decadência da cultura antiga, o sorvete perdeu-se no tempo, até o final da Idade Média, quando, por volta de 1295, Marco Polo o teria trazido novamente da China. A partir do século IX, o mesmo difundiu-se por toda a Itália, entre a realeza e a aristocracia, que logo o adotaram como um prato de luxo, pois seu preparo era considerado uma sofisticada arte. Através dos mestres sorveteiros italianos, o conhecimento dos gelados difundiu-se lentamente pelas cortes europeias, mantendo-se um privilégio exclusivo dos poderosos. Chegou à França em 1533 com Caterina de Médici, que ao se casar com Henrique II, levou em sua bagagem receitas de sorvete. A neta de Catarina casou-se em 1630 com Carlos I da Inglaterra, introduzindo assim o sorvete entre os ingleses. Até o século XVI, o sorvete continuava a ser preparado com água. Mas um século mais tarde, em 1671, na Inglaterra, o leite, ovos e aromatizantes foram incorporados ao sorvete pelo francês de Mirco, e o rei Carlos II, por achar tão espetacular essa iguaria, tornou ilegal o consumo do sorvete fora da corte. Um ano após a morte do rei, em 1686, o siciliano Francesco Procopio inaugurou em Paris o Café Le Procopio, a primeira cafeteria e sorveteria da cidade, que funciona até os dias de hoje, tornando o sorvete uma delícia acessível a todos. A casa oferecia 80 variedades de sorvetes, produzidos por uma máquina inventada pelo próprio Procopio. Já na Inglaterra, a primeira sorveteria foi aberta em um ano de 1757 pelo chefe italiano Domenico Negri. O sorvete chegou nos Estados Unidos em 1770, levado pelo italiano Giovanni Bosio, e lá a história do sorvete ganhou importantes capítulos e o país se tornou o maior consumidor do mundo. Em 1846, a americana Nancy Johnson inventou o que seria a primeira máquina de sorvete, e era movida a manivela. Depois, em 1851, o leiteiro Jacob Fossat, aproveitando o excedente de sua produção de leite, abre a primeira fábrica de sorvete. Já entre 1870 e 1900, com a invenção da refrigeração mecânica, a produção aumenta e o sorvete deixa de ser para poucos e passa a ser uma sobremesa comum no nosso cotidiano. No final do século XIX, os sorveteiros americanos criaram 3 receitas que fazem sucesso até hoje: Banana Split, o Sundae e o Ice Cream Soda. Em 1904, em St. Louis, foi inventado a casquinha, se é que pode ser chamado de invenção, já que um sorveteiro, vendo seu estoque de pratos se esgotar, pegou no estande vizinho waffles e resolveu servir o sorvete neles. Já o picolé foi inventado na Itália por um menino de 11 anos chamado Frank Spencer, que esqueceu no quintal um copo de refresco com uma colher dentro, que congelou durante a noite. Em 1920, o fabricante Henry Bird pôs à venda o primeiro picolé nos Estados Unidos. Mais tarde, no mesmo ano, outro fabricante, Christian Kent, lança o Eskimo Peel, primeiro picolé recoberto com chocolate. Em 1938, McCallum, pai e filho, descobriram que se misturasse o sorvete antes de congelar, o mesmo ficaria mais leve e saboroso. Já no Brasil,
Os cariocas foram os primeiros a experimentarem o sorvete no ano de 1834. Foi quando Lourenço Falas inaugura no Rio 2 estabelecimentos dedicados ao sorvete. Para isso, precisou importar de Boston 217 toneladas de gelo. Logo em seguida, as frutas tropicais brasileiras ganharam espaço entre os sabores tradicionais. Como não tinha como manter os sorvetes gelados, as sorveterias do Brasil anunciavam a hora que o mesmo estaria à venda, para que toda a produção fosse consumida na hora. Tem-se até registro de um anúncio em um jornal de São Paulo, datado de 4 de janeiro de 1878, que dizia assim: sorvetes, todos os dias às 15 horas, na Rua Direita, número 14. No Brasil, havia uma lei que proibia mulheres de entrar em bares, cafés, docerias, etc. Graças ao sorvete, elas invadiram esses lugares onde eles eram vendidos. Entre os brasileiros, o sorvete chegou a ser considerado o precursor do movimento de liberação feminina. A produção em escala no Brasil só aconteceu a partir de julho de 1941, quando foi fundada no Rio de Janeiro a U.S. Harkson do Brasil, a primeira indústria brasileira de sorvete. Seus primeiros lançamentos ocorreram em 1942. Foram o Esquibom e o Chicabom. 10 anos depois, a Harkson muda seu nome para Quibom. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete apontam que até o ano de 2010, 1 bilhão de litros de sorvetes foram produzidos no Brasil. Desde 2003, o dia 23 de setembro é o Dia Nacional do Sorvete. E mesmo sendo um país tropical, o consumo do sorvete entre os brasileiros é considerado pequeno, cerca de 3,1 litros ano por pessoa. O sorvete possui várias características benéficas à saúde, como, por exemplo, pode ser usado na recuperação de pacientes pós-operatórios, de cirurgias do nariz, garganta, bucais ou dentárias, devido à sua ação anestésica local. O Brasil é hoje o 10º maior produtor de sorvete do mundo e o 11º em consumo do mesmo.